Um longa que aborda como o cinema deixou de ser algo cultural e passou a ser algo em que o lucro é o único objetivo, como a arte foi cedendo espaço ao capital, mas que mesmo assim ainda mostra que existem pessoas que resistem a isso, pessoas que querem fazer um cinema cultural. Esse é Retratos Fantasmas, filme brasileiro de Kleber Mendonça Filho, diretor de Aquários e também de Bacurau, e é o filme que pode representar o Brasil no Oscar de 2024. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre ele, eu vou dar a minha opinião, falar um pouco sobre ele, né? Mas eu quero também saber a opinião de vocês aí que assistiram o filme. Vamos lá, sem mais enrolações, mas antes, não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, que é rapidinho, é só descer aí a página, deixa o like, também já comenta aí o que vocês acharam do filme, né? Pra vocês não serem influenciados pela minha opinião, né? E também se inscrevam no canal para não perder os futuros vídeos aqui de diversos assuntos da cultura pop. Vamos lá então, vamos falar sobre o filme. Bom, uma coisa que eu acho legal que o filme começa mostrando é como é a vida de um jovem diretor, né? Alguém que sonha em ser um diretor, alguém que sonha em trabalhar com isso, né? Então mostra ali o jovem Kleber Mendonça ali gravando as coisas na casa dele, como dá, fazendo as coisas ali de um jeito um pouco mais amador, mas ainda assim com uma visão diferente, né? Porque se a gente for comparar aqui, a gente tem também aquele filme do The Fabelmans, né, do Spielberg, que mostra também um pouco desse lado, né, que são jovens ali que tem essa aspiração, um jovem ali que tem um sonho de ser um diretor, e aí eles vão dirigindo filmes do jeito que dá, então muitas vezes eles usam como cenário a própria casa deles, ou algum ambiente mais público ali, algum ambiente ali que não precisa de autorização prévia e tudo mais, né? Ou às vezes precisa, mas, né, só grava aí rapidinho antes que alguém chegue pra tirar a gente. E aí eu gosto de como o filme vai mostrando isso, porque eu realmente acho muito legal ver esse lance, né, dos jovens diretores, como eles fazem e tudo mais, porque usando o paralelo de novo do The Fabelmans, uma coisa que eu não sabia como eles faziam e o filme mostra é como eles editavam o filme naquela época e tudo mais, né, antigamente, e que era realmente bem difícil, né, então tem todos uns maneirismos que a gente vai aprendendo no The Fabelmans, e aqui também a gente vai vendo algumas coisas, né. Ele faz um filme ali que parece ser meio que de terror, e aí ele vai usando alguns elementos da casa dele para fazer todo esse cenário de terror. Ele usa coisas que estão do lado de fora da casa dele também, ali na vizinhança, por exemplo. Ele usa o cachorro do vizinho ali, que se eu não me engano se chama Nico, e aí ele vai usando esse cachorro porque ele tem um uivo muito alto, então, e um latido também bem alto, então ele vai usando isso como elementos para fazer toda essa atmosfera do filme de terror ali, que eu acho realmente bem interessante, bem legal ali, para mostrar como as pessoas ali às vezes só têm um sonho, então elas têm que ir fazendo do jeito que dá e tudo mais, né? E aí também uma parte que eu acho interessante dessa primeira parte do filme é como vai mostrando que esses elementos, eles são bem vivos, sabe? Então a casa ali dele e também o bairro ao redor dele vai se modificando conforme o tempo vai passando, e mesmo assim ele continua gravando lá na casa dele. Ele mesmo fala, né, que a casa dele foi gravada de diversos ângulos diferentes, acho que todos os ângulos ali possíveis ele foi gravado. Mostra também um panorama de como era a vida dele antes, de como era a vida dele na época que a mãe dele era viva e tudo mais. Eu gosto bastante disso também, né, como eu já tava falando aí, mostra como esse universo aí ao redor dele é bem vivo, né, então as casas vão se envelhecendo, o matagal vai surgindo, as pessoas vão morrendo, né, e tudo mais. Então eu acho que é bem legal para mostrar como que é a vida de um jovem diretor aí querendo ganhar um pouco mais de experiência como diretor, né? Então essa parte aí, essa primeira parte pra mim é algo bem legal, mas a segunda parte é o que realmente faz a diferença pra mim no filme, porque essa primeira parte ela é muito legal pra mostrar como que era o passado do Kleber Mendonça, quase como se fosse uma autobiografia ali, ele mostrando o sonho dele basicamente, né? Mas a segunda parte ali que fala mais sobre cinema e tudo mais, onde eu acho que o filme realmente brilha, não só sobre cinema, mas como cultura de forma geral ali, que ele vai abordando diversas culturas ali que a gente tem ao redor ali da cidade de Recife, então vai mostrando bastante isso e eu acho bem interessante esse lance cultural aí de Recife e tudo mais. E aí nessa segunda parte eles começam mostrando como os cinemas são algo bem cultural, e como na época, né, era algo bem cultural, então a gente tinha aqueles cinemas de rua mesmo, que ficavam em bairros, e eles tinham muitas vezes até filmes mais undergrounds, né? Porque se a gente for comparar com o atual, é bem diferente, né? Esse cinema cultural, o cinema de bairro aí, eu acho ele bem interessante, bem legal ali, porque realmente é um cinema, sabe? Ele não fica dentro de um shopping e coisa e tal. E então ele é realmente um cinema, e é um cinema de rua, que é algo que a gente não vê muito hoje em dia. A gente vê mais no centro da cidade de São Paulo, pelo menos aqui, né? Não sei em outros estados, mas em São Paulo a gente só vê mais em centro, né? Então, por exemplo, eu quero assistir um filme
mais underground aí, um filme que não tá passando nos grandes circuitos. Muitas vezes esses cinemas de rua os cinemas em que estarão passando esses filmes, sabe? Então muitas vezes é um escapismo, né, que as pessoas têm ali para assistir um filme ali que eles querem, mas que não tá no grande circuito ali, que eu digo são os shoppings, né? Eu já vou falar mais um pouco sobre esse lance de cinema, de shoppings e tudo mais, mas todo esse lance de mostrar os cinemas ali, ele mostra alguns cinemas que tinha na época e como eles vão sendo substituídos, eu acho que é realmente uma coisa bem interessante. Porque é muito isso, né? A cultura cinematográfica ali, ela era realmente, na época ali, ela era realmente vista como algo para gerar lucro, né? Porque toda a cultura, assim, é para gerar lucro. Só que ainda tinha um pouco da veia artística, sabe? Enquanto hoje a gente vê que é realmente algo muito mais para gerar lucros do que realmente para ser algo artístico. Porque o que define se um filme é bom hoje, muitas vezes, é a sua bilheteria, né? Ah, aquele filme fez 2 bilhões de reais, então ele é melhor do que outros filmes aí que são mais artísticos, vamos dizer assim. Sei que é complicado falar isso, né? Porque cinema é uma cultura e cada cultura significa algo para alguém e tudo mais. Mas mesmo assim a gente tem que levar em conta também que existem filmes ali que são muito melhores do que filmes que têm uma bilheteria gigantesca, né? Uma coisa também que essa parte mostra muito bem é como era a vida de um projetista, né? Porque o projetista que eu digo... Uma coisa que eu acho interessante também aqui que essa segunda parte mostra é como era a vida ali de uma pessoa que passava o filme, né? Não sei se o nome é projetista mesmo, eu creio que seja, né? Ele vai mostrando ali, vai meio que transporta a gente pro passado e nós vemos como era feito na época, né? Como eles tinham todos aqueles rolos de filme guardados ali e como eles iam passando o filme. Eu acho que é bem legal para mostrar isso para pessoas que são realmente fãs de cinema, assim, para ver, para entender como que funcionava antigamente, que é muito diferente agora, né? Porque agora, sei lá, deve ser um pendrive que você coloca lá e o filme passa. Antes era um rolo de filme grande e tudo mais. E a gente vai vendo como que era a vida desse projetista aí. Como aquela sala era um calor insuportável e mesmo assim ele tava lá. Ele muitas vezes ali pegava um filme, ele tinha que arrumar algumas coisas do filme ali pro filme conseguir passar e tudo mais. Então é bem legal pra ver o perrengue que era isso, né? Porque hoje, atualmente, não é mais assim, né? E uma coisa que eu já tinha antecipado que eu acho muito interessante como esse filme mostra que o cinema ele realmente não é mais tão assim uma coisa artística, uma coisa tão cultural, né? Lógico que a gente tem a cultura de ir ao cinema, mas muitas vezes, né, o cinema ele é mais uma coisa para gerar lucro, uma coisa para gerar dinheiro para as pessoas ali que produziram o filme, né? E tudo mais, a gente sabe que funciona assim, porque muitas vezes esses cinemas eles ficam dentro de shoppings, né? E esses shoppings antigamente eram cinemas de rua, né? Então a gente vai vendo ali ao longo do filme alguns cinemas que ele vai abordando no filme, né? O Kleber Mendonça vai abordando no filme dele alguns cinemas que acabam sendo demolidos para serem construídos shoppings, e dentro desses shoppings tem um cinema, sabe? Só que é aqueles cinemas de franquia, são aqueles cinemas ali que 95% ali das salas é só filmes de Hollywood, filmes dos Estados Unidos, ali filmes de heróis e tudo mais. Não tem tanto aqueles filmes mais artísticos, aqueles filmes mais undergrounds. E isso realmente é algo que incomoda um pouco, sabe? Quando você tá assistindo, você vai tendo essa percepção e você vai ficando incomodado, porque pô, existem muitos filmes, sabe? Existem diversos filmes, eu sei que existem diversos espaços, pelo menos aqui em São Paulo, né? Eu sei que tem, por exemplo, o Cine Sesc, existe até o Espaço Itaú de Cinema, ele tem uns filmes um pouco mais underground, mas o Cine Sesc eu sei que definitivamente tem ali. Ele tem alguns especiais, né? Por exemplo, ele pega alguma nacionalidade, por exemplo, sei lá, a mostra de cinema de Cabo Verde, ou a mostra de cinema de Cuba, sabe? Então ele vai mostrando assim os cineastas através do que eles podem ali e tudo mais. Então acho que é realmente uma ideia bem interessante, uma ideia bem legal. A gente não tem isso nos grandes circuitos, sabe? Então isso é mais no centro, é mais nichado e tudo mais. Porque se a gente for aqui, né, mais perto, aqui os shoppings, eles têm os cinemas deles, só que muitas vezes são filmes ali hollywoodianos, filmes que existem uma fórmula pré-programada ali, e muitas vezes são filmes bem capengas, né? Então é algo que realmente deixou de ser uma cultura e passou a ser algo que visa só o lucro, né? Porque se o filme não der dinheiro, se o filme não gerar lucro, ele realmente não fez sucesso. E isso é realmente muito perigoso, sabe? Eu sei que isso não vende agora, vende sempre, né? Eu sei que os filmes eles têm que lucrar mais do que eles custaram para ser feito e tudo mais. Desde sempre é assim que acontece, né? É uma indústria e tudo mais, então acontece assim. Só que realmente a gente vê isso sendo extrapolado aqui em São Paulo. Pelo menos em São Paulo, estou dizendo aqui da minha vivência, né? Porque 95% aqui das salas é só filmes
mela cueca ali, filme que realmente vai render um dinheiro ali. Eu não tô falando mal de filme de herói, até porque eu gosto de filme de herói, né? Só que eu gostaria de conseguir ver outras coisas mais diferentes. Recentemente saiu aquele Bolt Tem Medo, né? E alguns cinemas perto aqui de casa não tava passando ele. E eu vou até um pouco mais além também, né? O Bolt Tem Medo é um filme ainda bem conhecido, né? E tudo mais. E a gente tem também aquele filme Nosso Sonho, que é o filme do Claudinho Bochecha, né, que, tava na corrida para representar o Brasil no Oscar também, não estava passando nos cinemas aqui perto, só no Itaú Cinema lá longe, sabe? Então é realmente algo que me incomoda muito, muito, muito mesmo. Mas tá bom, né? Bom, mas depois de dar esse meu relato pessoal, né, voltando pro filme, eu acho que ele faz isso de uma forma muito bem feita, porque eu não tinha parado para pensar nisso até ver esse filme, sabe? Ele mostra como as pessoas ali são invisíveis, por isso que é retratos fantasmas, sabe? Os cinemas de ruas, eles acabaram ficando invisíveis, as representações artísticas e cultural, não só de Recife, mas como um todo no Brasil, acabaram ficando esquecidas para coisas que são maiores, sabe? E que realmente geram um lucro exorbitante. Só que não é isso, pô. A cultura, ela não deve ser feita só para gerar lucro. A cultura deve ser feita para divertir também, para entreter, não só para gerar lucro, sabe? Então eu acho que realmente tem uma coisa aí que o filme consegue abordar muito bem, por isso que eu gostei bastante dele. Ele me fez pensar, ele me fez questionar algumas coisas e eu acho que ele consegue mostrar tudo isso muito bem. Ele funciona como uma espécie de documentário no começo e até no meio dele ele funciona como uma espécie de documentário, mostrando um pouco da vida do Kleber Mendonça e também mostrando um pouco sobre esse cinema e como também a cultura do cinema acabou ficando um pouco de lado para ser substituída aí por grandes shoppings, até mesmo escolas foram substituídas por shoppings, né? Porque é o lucro em prol da educação, da cultura e tudo mais. Bom, o final desse filme, ele é muito interessante porque o Kleber Mendonça, ele encontra um taxista e aí é um taxista, ele é um cara que faz Uber, né? Não lembro direito, mas ele fala que ele se sente invisível, né? Que ele tem esse poder da invisibilidade, ele pode ficar invisível quando ele quiser. E aí, isso é muito interessante porque em algum momento ele realmente fica invisível e eu não sei o que vocês entenderam dessa parte, mas pra mim o que ficou parecendo é que realmente essas pessoas, né, que são Ubers, elas realmente são invisíveis ali, porque muitas vezes a gente entra no carro, nem fala com a pessoa e só deixa a pessoa dirigindo lá, a gente chega no lugar lá, nem fala boa noite e tal. Realmente essas pessoas, elas são invisíveis nesse quesito. Mas uma coisa também que passou, assim, que eu comecei a pensar depois, pode ser meio loucura minha, mas eu sempre gosto de pirar nisso, é que esse Uber, ele meio que representa a camada mais pobre da população, sabe? E muitas vezes a cultura não chega neles, porque eles são esquecidos pela grande massa, vamos dizer assim. Porque o ingresso, ele é caro, é 30 e poucos reais o ingresso de cinema. A pipoca também é exorbitantemente cara, pô, não dá pra comprar pipoca ali, é realmente muito caro. Então eu acho que, pra mim pelo menos, né, não sei a opinião de vocês, eu quero que vocês deixem aí nos comentários a opinião de vocês, mas pra mim isso ficou como se fosse a camada mais pobre, que muitas vezes são esquecidas, que não tem condições ali de comprar um ingresso no cinema, não tem condições de assistir os filmes, e muitas vezes ainda são julgados, dizendo que as pessoas mais pobres não consomem cinema, só que muitas vezes eles não têm escolha, porque tá muito caro, é muito escroto, sabe? E a gente tem até alguns lugares que fazem umas campanhas, ali o ingresso fica um pouco mais barato, fica 5, 10 reais, e aí você vê realmente as pessoas lotando o cinema, porque as pessoas querem ir ao cinema, porque é realmente algo maravilhoso, só que muitas vezes elas não têm condições. Então eu acho que o filme ele consegue retratar muito bem isso. E o cinema é isso, né? Cada pessoa vai entender, vai ter uma percepção, né, do filme. E por isso eu quero saber de vocês aí, se vocês concordam comigo, se vocês discordam, deixem aí nos comentários, porque eu vou gostar bastante. Também não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like aqui, pô, deixa o like aqui que me ajuda demais, né? Vai ajudar, porque o YouTube entende que esse conteúdo é legal e vai recomendar para muito mais pessoas. E se inscrevam para não perder os futuros vídeos. Inclusive, vou deixar 2 vídeos aí passando na tela para vocês assistirem. Confiram também a descrição desse vídeo, que tem bastante coisa interessante. Comentem, além de comentar a sua opinião, comentem dicas e sugestões e mandem para as pessoas aí que estão ansiosas por Oscar e que esse filme esteja nos melhores filmes internacionais lá, pra gente torcer muito, né? É isso, muito obrigado e até a próxima crítica de filme.